Glória a Deus. Graças, paz, meus irmãos. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Aqui, glória a Deus, quase. Deixa eu fazer uma pergunta pro pessoal da mídia. Se eu descer aqui, não dá certo a gravação, né? Mas então eu vou pregar um pouco aqui em cima e vou descer depois só para me terminar, então. Pode ser? Vai ter que ser o jeito. Mas estou muito feliz de estar aqui essa noite. E eu sei que essa noite o Senhor vai destravar algumas coisas em vocês, em mim. E antes de começar a ministrar, eu queria pedir algo a vocês. Duas coisas. A primeira é a sua atenção de presente. E a segunda é que você guarde o amor que você tem no seu coração por mim, pela minha família. Amém? Diga amém comigo, amém. Então eu estou falando isso porque eu orei muito ao Senhor para entender o que eu ministraria aqui hoje essa noite. E eu entendi que o Senhor me liberou a falar sobre esse assunto. E eu vou precisar tocar em algumas coisas em você, te revelar algumas coisas que estão nas Escrituras. E talvez pareça que eu estou sendo um pouco direto, ou que eu estou sendo um pouco duro. E por isso eu peço que você guarde o seu coração com o Senhor. Ouça o Senhor, não ouça o Pedro, para que a gente saia daqui essa noite dando um passo a mais em seu propósito, para que o nome dele seja conhecido através das nossas vidas. Amém? Por isso eu quero te convidar a abrir um texto comigo para a gente dar início. Está lá em Salmos 68, versículo de número 5. Abre aí comigo. Salmos 68, 5. Salmos 68, 5. Amém? Diz assim: Pai de órfãos, juiz de viúvas, é Deus no seu lugar santo. Agora preste atenção nesse versículo. Deus faz com que o solitário viva em família. Será que a gente pode repetir essa primeira frase do versículo 6, quando eu contar até 3, amém? 1, 2, 3. Deus faz com que o solitário viva em família. Coloque a mão no seu coração. Jesus, nós te pedimos a revelação do seu Espírito, a revelação atrás das letras, a revelação atrás das palavras, uma revelação que seja íntima, pois sabemos que é a partir da revelação que as coisas mudam em nós, é a partir da revelação que nasce devoção, que nasce entrega, que nasce fome, é a partir do ouvir o que o Espírito diz à igreja, e não ouvir o que o Pedro tem a dizer. Por isso, que as minhas palavras sejam apenas o eco da sua voz essa noite, Senhor. E que o nosso coração seja essa terra fértil para receber a sua palavra e o seu direcionamento. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá, construir um pensamento juntos essa noite. Eu orei muito ao Senhor para falar sobre isso, porque sempre foi um desejo do meu coração ser um cara que falava sobre isso, ser um cara que pregava sobre isso. Mas eu entendia que eu não tinha essa propriedade ainda. E eu tinha me esquecido desse assunto, até que o Senhor me lembrou. Logo após veio o convite da Lid. E essa noite eu quero falar sobre relacionamento com vocês. Mas relacionamento à base do que Jesus entende que é relacionamento. Relacionamento não vai ser uma palestra de relacionamento, amém? Eu não vou aqui te dar uma autoajuda,
mas eu quero te ensinar, através das Escrituras, o que o Espírito Santo pensa, o que o Espírito Santo fala e como o Espírito Santo interage nos nossos relacionamentos. E quando eu digo relacionamentos, eu não estou dizendo do relacionamento entre você e a sua amiga da célula, entre você e o seu líder. Eu estou dizendo relacionamentos pessoais, namoro, noivado, casamento, tudo que você imaginar de relacionamento. Hoje eu quero, junto com você, construir esse pensamento a partir das Escrituras, de como o Espírito Santo interage nessa área das nossas vidas. Vamos lá. Quando a gente pensa no propósito da criação, a gente precisa olhar para o início de tudo. Quando a gente corre lá para Gênesis 1, a gente vai perceber Deus iniciando o seu propósito. Porque eu não sei se você sabe, mas Paulo ele expressa em Efésios capítulo 1, que existe um propósito geracional, um propósito eterno, que não é a salvação, pois a salvação ela nos leva de volta, nos reposiciona num lugar em Deus, para cumprir então o seu propósito. Então existe, Paulo deixa bem claro que antes da fundação do mundo, eu e você fomos elegidos nele, para sermos santos e irrepreensíveis na graça e no amado, que é o nosso Senhor Jesus. Então antes do pecado, antes de tudo que aconteceu, que você sabe o que aconteceu, já existia um propósito. O Senhor nos criou com um propósito. Então existe um propósito que é geracional e um propósito que é eterno. Inclusive, eu quero liberar um spoiler para vocês. Está vindo algo muito legal aí para a nossa igreja, que tem a ver com as Escrituras, que tem a ver com a Bíblia. E a gente vai discorrer a Bíblia inteira, descobrindo o propósito de Jesus, atrás das linhas, das entrelinhas, de tudo que a gente encontrar. É um pequeno spoiler. Mas então antes do pecado, já existia um propósito, que é o propósito eterno do Senhor. E aqui que entra um ponto legal. Quando o Senhor começa o seu propósito, a primeira instituição que Ele estabelece, não é um templo, mas é uma família. Quando o Senhor pensa em começar um propósito, Ele estabeleceu uma família. E Paulo reforça isso, pois ele diz que o Senhor está construindo uma casa para Ele habitar, um templo para Ele habitar, em cima da família de Deus. Então é perceptível que a Bíblia revela para a gente que a forma prática do propósito de Deus acontecer é em cima da família. Seja a família homem e mulher, como a família de Deus, que é a igreja. É por isso que nós não somos uma igreja para ir, mas uma família para pertencer. Porque a família é aonde o Senhor manifesta o seu propósito. Então nós fomos criados para formar família. Nós fomos criados para sermos relacionais. E a família é a principal manifestação do propósito de Deus e também é a maior extensão do seu amor. Você quer conhecer o amor de Deus? Vai para a família, cara. Você quer conhecer o que é amar o Senhor? Vai para a família, cara. Eu não conhecia o que era amar Jesus, o que era amar a igreja, até eu me casar, cara. Porque é radical. Quando Paulo e Pedro dizem assim, você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja, você só vai entender isso casando, cara. Primeiro, porque é muito difícil, brincadeira. Mas vai muito além disso. Eu uma vez, quando a Ana foi a primeira vez em São Paulo conhecer a minha família, cara, foi os melhores 13 dias da minha vida. Ela passou 13 dias em São Paulo. Foi radical. Nossa, a paixão estava lá em cima. Mas chegou o dia dela ir embora. O dia ruim. Porque eu não sabia quando eu ia ver ela de novo. Então eu fui para o aeroporto de São Paulo. Ficamos lá algumas horas abraçados. Triste. Até que chegou a hora dela embarcar. Cara, quando ela embarcou, aquela música mundana que diz que o homem não chora é mentira, viu?
Porque, cara, eu chorei. Na hora que ela deu tchau, entrou e eu não vi mais, cara, as lágrimas caíram. Eu comecei a chorar e a irmã dela estava comigo, eu fiquei com vergonha. Segurei, a irmã dela foi para o banheiro, eu falei, agora eu vou chorar. E comecei a chorar. E quando eu estava chorando, aquela voz doce do Espírito Santo gritou dentro de mim e disse assim: você está chorando, porque vai ter que passar meses distante da sua noiva. Experimenta um pouco do meu sentimento, tendo que passar tantos anos longe da minha noiva, até ela ficar preparada para eu voltar. Cara, aquilo ali dentro de mim me fez entender que o mais interessado na volta de Jesus não é a gente, é o próprio Jesus. Quem tem mais prazer na noiva, nesse relacionamento, na verdade, não é a gente. Por mais que a gente chegue num nível de paixão radical, e em nome de Jesus nós vamos chegar, diga amém. A gente nunca vai ser mais apaixonado do que Ele é. A gente nunca vai desejar mais do que Ele deseja. E você só entende isso quando você está na família. Então a família é a maior manifestação do propósito de Deus. Mas que legal, o Pedro falando de família para os jovens, adolescentes, aqui tem até criança. Que legal, não faz muito sentido, né? Faz todo sentido. Porque quando eu entendo o peso da família, e de que eu fui criado para a família, para viver o propósito familiar do Senhor, eu entendo que falar de família não é só para casados, mas é para todos. Porque todos estão incluídos no propósito familiar de Deus. Se você é solteiro, você está na fase preparatória para a família que Deus vai te entregar. Diga amém. Se você é noivo, como o Miguel que está na correria, ele sabe o que ele está correndo. Ele está se preparando, porque daqui a alguns dias ele vai formar uma família com a Karine. E se você é casado como eu, que aí o negócio aperta, eu tenho que viver esse propósito. Então às vezes dá vontade de pegar a minha mochila e sair para tudo que é igreja pregando, para tudo que é lado pregando. Mas às vezes na hora que eu estou saindo, ela diz assim: como eu queria ficar com você hoje. E aí eu vou dizer o quê? Vou dizer, não, eu tenho que fazer a obra do Senhor. E muitas vezes eu fui assim, até entender que estar com ela, ou estar com a Maria Alice que vai chegar, orar com ela em casa, ler a Bíblia com ela em casa, também é cumprir a missão que o Senhor me entregou. Então, falar de família é para todo mundo. Porque você pode estar solteiro, cara, mas o Senhor vai te entregar uma família. Então você está na fase preparatória para esse propósito. Então por isso que, entendendo esse peso da família e do quanto que a família é importante essa noite, eu quero caminhar com você em cima disso. De que Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito se cumprirá com a família que Ele vai te entregar. E não importa se você tem 12 anos. Eu me lembro que a primeira vez que Deus usou alguém com uma palavra profética para mim, eu tinha média de 14 anos. Eu estava que nem o Tasso, apaixonadão pelo Senhor Jesus, aleluia, querendo que Ele falasse comigo. E aí Ele pegou uma irmã do coque, numa Assembleia de Deus, não lembro se era uma casa, e ela começou, eis que te digo, e eu já estava chorando porque o Senhor estava falando comigo. E aí Ele começou a falar coisas sobre o meu ministério, e quando ela ia terminar, Ele disse assim, na palavra profética: e a sua esposa eu já preparei. Cara, com 14 anos eu ouvi isso do Senhor, e não fazia sentido para mim. Eu pensava que no outro dia eu ia encontrar essa mulher e ia casar. Passou, foi 8 anos. Mas por que o Senhor falou isso comigo tão cedo? Porque Ele queria gerar em mim o entendimento de que a minha solteirice não é para mim curtir, mas é para mim me preparar para a família que Deus vai me dar. A minha fase sem conhecer a minha esposa, sem o Senhor me entregar, é uma fase que eu tenho que me apaixonar por Jesus radicalmente, porque isso vai definir como vai ser a minha família. Então falar de família essa noite faz sentido para vocês que é jovem, porque eu quero falar de como o Espírito Santo nos ajuda a nos preparar para essa fase. Então, para mim caminhar essa noite, eu queria primeiro que você
anotar as próximas coisas que eu vou falar. Porque talvez você não entenda que você está numa fase muito importante da sua vida para a sua família. Mas o diabo sabe disso. E é por isso que ele lança algumas mentiras para você nessa fase. E eu quero, em nome de Jesus, começar essa ministração desconstruindo essas mentiras, amém? A primeira mentira que o diabo lança na nossa cabeça, principalmente na sua que é jovem, é que você nasceu para viver sozinho. Você nasceu para não casar. Você nasceu para ser solteiro, ser solteira a vida toda. O diabo não pode definir isso na sua vida. A única possibilidade de você não casar é se Deus te chamar para o celibato. Então não é o diabo quem vai afirmar isso, é o próprio Deus que vai te chamar. Então o diabo lança na sua cabeça que você nasceu para viver sozinho, para não casar, para ser um solteiro de 40 anos, para ser uma solteira de 40 anos, que você não nasceu para ser mãe, não nasceu para ter uma família. Só que isso não se sustenta à base das Escrituras, pois a palavra do Senhor ensina que o próprio Deus, olha que interessante, vamos lá, Deus está criando todas as coisas no Éden, amém? Então ele vai lá e ele criou Deus os céus e a terra, vai lá tal, criou as águas, fez separação, e foi o primeiro dia e viu Deus que era bom. Vai o segundo dia e viu Deus que era bom. Ele foi criando e viu que era bom. No sexto dia ele cria o homem, Mateus. Aí a Bíblia diz que quando encerra o sexto dia, ele olha e diz assim: e viu Deus que era muito bom. Agora mudou, a intensidade é maior. Era tudo muito bom. Aí pula o capítulo, agora é o 2. E aí a Bíblia diz que Deus vai olhar para o homem e vai chamar ele para participar da criação, dar nome aos bichos. Só que aí, para cada bicho achou um par, e para o homem não se achou. Nenhum momento na Bíblia você vai ver Adão reclamando de que está sozinho. Nenhum momento você vai ver Adão olhando para Deus e dizendo: ei, está todo mundo com um casal aqui, cadê eu? Não. É o próprio Deus que olha para Adão e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Até aqui, tudo que ele olhou, ele viu que era bom. Mas quando ele olhou o homem sozinho, ele disse: não é bom que o homem esteja só. Vou resolver esse problema. Como? Vou fazer uma adjuntora para ele, para que o ajude a cumprir o meu propósito. Então a Bíblia afirma e mostra para a gente que Deus não nos criou para viver sozinho, mas nos criou para o relacionamento. Presta atenção nisso. Adão precisava de Eva para viver o propósito do Senhor. O próprio Deus afirmou isso. E foi o próprio Deus quem percebeu isso. E por esse motivo, Ele preparou Eva para Adão. Olha aqui para mim de verdade. Você precisa de uma família para viver o que Deus tem para a sua vida. Você precisa de uma família para viver o propósito do Senhor. Lutero, ele diz que poucos anos de casado santificou ele mais do que tantos anos do seminário que ele fazia. Você precisa de uma família para viver o propósito do Senhor. E é por esse motivo que você não tem que se preocupar com isso. Porque Deus sabe o que você precisa e é por isso que Ele vai preparar. Deus sabe o que você precisa e é por isso que Ele vai preparar para você. O Senhor faz o solitário habitar em família. Por quê? Porque só a família vai curar ele. Só a família cura o solitário. A instituição, o templo não cura. As atividades não curam. Só a família cura o solitário. Porque a família, dentro da sua cultura, manifesta quem Deus é: pai de órfãos e viúvas. Então, em nome de Jesus, coloque a mão na sua mente aí agora.
em nome de Jesus, hoje é destruída essa mentira do diabo na sua cabeça, de que você nasceu para viver sozinho, para viver sozinha, para não casar, para não ter família. Em nome de Jesus, está destruída essa mentira. E agora, o Senhor te fez para te viver em família. O Senhor te fez para conhecer a Ele através da família e manifestar aquilo que Ele tem na sua vida. Em nome de Jesus, você não nasceu para viver sozinho, você nasceu para viver em família. Aleluia. Só se tiver alguém aqui que o Senhor já falou contigo sobre celibato. Eu acho que não tem. Tem alguém? Se puder levantar a mão aí. Não vi ninguém aqui, então eu vou continuar. Segunda mentira do diabo. E aqui eu quero que você preste atenção. A segunda mentira do diabo talvez seja uma das maiores mentiras, tanto durante o momento em que temos família, ou até mesmo quando estamos solteiros. E essa mentira é a mentira de que a família não é prioridade. Quando você está casado, o diabo faz de tudo para você acreditar que a família não é prioridade. Ele até usa a desculpa de que Deus é prioridade, então você tem que priorizar Deus, sendo que na verdade Ele está camuflando um ativismo para você abandonar sua família e viver no ativismo. Não é isso. Primeiro que Deus não é prioridade, Deus é tudo. Não tem como colocar Deus numa listinha, primeiro Deus, depois não. Tudo tem a ver com Deus. Se eu vivo família é para Deus. Se eu tenho um emprego é para Deus, se eu venho para a igreja é para Deus. Deus é tudo. Ele não é só prioridade, Ele é a razão de tudo. Ele é a razão de tudo. Mas o diabo faz você acreditar que a família não é prioridade. E não é só para os casados, porque eu estou falando para jovens aqui. O diabo faz você acreditar nessa mentira desde a sua mocidade. Quer ver como essa mentira atinge você, de que a família não é prioridade? Você tem um discurso de que primeiro você precisa terminar a faculdade, antes de pensar em casar ou ter família. Porque a família não é a sua prioridade, você precisa estar formado antes do que ter uma família. Ou você diz assim, casar cedo? Jamais, preciso curtir a minha vida um pouco mais. Louvado seja Deus. Ou você diz assim, posso sair à vontade, namorar não é pecado. Não, eu vou dar uns beijinhos, depois o Senhor me perdoa. A mentira do diabo dizendo para você que família não é prioridade. Preciso comprar todos os móveis da minha casa e montar uma casa top, para só depois eu casar. Vai conversar com o Fábio e com a Lid, como foi o processo do casamento deles. Conversa comigo, que dormi 3 meses num colchonete, eu e a Ana. O diabo faz você acreditar que é mais importante você ter uma casa com todo o conforto do que formar uma família. Ou você diz assim, eu não preciso me purificar agora e me guardar, depois o Senhor me restaura. Vou curtir, depois o Senhor me restaura. Mentira do diabo. A gente precisa vencer essas mentiras. Sabe como? Ouvindo do Senhor a respeito do propósito que Ele tem nas nossas vidas. Você sabe como você se purifica nessa sua juventude? Ouça o Espírito Santo. Pergunte para Ele sobre a família que um dia Ele vai te entregar. Pergunte para Ele, você já parou para pensar que Deus vai te entregar filhos um dia? Você nunca parou para conversar com Ele sobre isso? Dizer assim, Senhor, como vai ser? Senhor, o que eu vou viver com a minha família? Conversa com o Espírito Santo para você ver se Ele não começa a te informar algumas coisas. Começa a ouvir o Espírito Santo. Pede para Ele te falar sobre isso, que você vai ver o quanto que Ele tem um projeto nessa área na sua vida. E aí quando você ouvir essas coisas dEle, aí você vai entender por que você não pode sair aí namorando todo mundo. Aí você vai entender o porquê que você tem que planejar a sua vida entendendo como que você vai viver. Por que você tem que ser cauteloso em amar Jesus?
Quando você começar a ouvir dele, ele dizendo para você: olha, eu vou te entregar uma família que vocês vão viajar as nações pregando o evangelho, que vocês vão pastorear a igreja junto. Diga amém, gente. Aí você vai começar a entender o porquê que você tem que amar Jesus radicalmente nessa fase. Não é esperando que ele faça alguma coisa para você, não, mas é porque tudo que vai acontecer na sua vida daqui os próximos 5, 10 anos vai depender do teu nível de paixão e devoção a Jesus hoje. A mulher que você vai ter ao seu lado depende do quanto você ama Jesus, porque Jesus não vai entregar para uma mulher cheia do Espírito Santo um cara que não é cheio do Espírito Santo. Jesus não vai entregar para uma mulher que ama as Escrituras um cara que não ama as Escrituras. Jesus não vai entregar uma mulher disposta a ir para todas as nações para um cara que não está disposto a abandonar um pecado escondido. Se você não está disposto a amar Jesus num nível radical, não pense que ele vai te entregar alguém que ama ele de forma radical. Ele não compactua com um jugo desigual. Então você precisa ouvir Jesus. Eu lembro que toda palavra que eu recebia, cara, uma vez eu tenho uma tia rica, uma vez eu estou lá passando, ela comprou um carro novo. Eu olhei para aquele carro e disse assim: Jesus, oh Jesus, teu filho está aqui, Jesus, trabalhando. Me dá um carro desse um dia, meu pai, o senhor é meu pai. Gente, 3 dias depois, minha tia, que é profeta, chegou em mim: eu tive uma visão com você. Eu vi você parando num carro melhor do que o da tia Kira, que é minha tia. Eu já fiquei feliz. E você parava na frente de casa com aquele carro, e aquele carro era seu. E eu, glória a Deus, feliz que o senhor me respondeu. Aí ela disse: mas tem um detalhe, tinha uma mulher dentro do carro com você, e você dizia: essa é a minha namorada. Eu ficava assim: meu Deus, tudo que eu quero falar com ele, ele envolve essa mulher no meio, ele envolve essa minha esposa no meio, que eu nem sei quem é. Tudo ele envolvia. Tudo que eu ouvia do Senhor vinha com o nome lá: você vai casar, vou te dar uma família, vou te dar. Eu ficava: meu Deus do céu. Mas sabe de uma coisa? Sabe qual foi o efeito que teve na minha vida? Por muitas e muitas vezes eu renunciei tudo que aparecia para mim. Teve uma vez, vocês dão risada um pouquinho para vocês acalmar. Eu estava pregando numa igreja, assembleia. Meus irmãos, eu era do fogo. Se vocês verem uma foto minha, de terno, eu era o cara assim. E uma vez eu estava pregando, foi aquele mover, aí eu desci, fiquei do lado de uma mulher, do coque. Aí essa mulher olhou para mim e disse assim: Deus acabou de me revelar algo sobre você. Aí ela disse: Deus me revelou que você vai ser o meu genro. Eu disse: meu Deus do céu, eu não conheço nem a filha dela, cara. E cara, sabe o que eu fazia? Eu ia orar. Uma vez apareceu uma enviada do Senhor, amém? E cara, insistiu comigo. E aí eu tive uma visão que ela fazia uma linha do propósito de Deus na minha vida balançar, e eu parei de conversar. Aí insistiu de novo, eu voltei a conversar. Isso numa sexta-feira. Domingo de manhã eu estou na escola dominical. Daqui a pouco vem a irmãzinha da intercessão. Eu estou vendo uma mulher desse jeito atrás de você. E Deus me manda lhe dizer que Ele tem o melhor para a sua vida, mas é se você quiser, porque se você não quiser, Ele não está nem aí para você. Eu disse assim: meu Deus do céu, está nas suas mãos, Jesus. Mas então buscar ouvir o Senhor me livrou daquilo que Ele não tinha para a minha vida. Me fez encontrar a pessoa que Ele tinha preparado para mim. Me fez viver tudo que Ele tem para mim. E gente, de verdade, ouvir o Senhor para essas coisas vai ser a chave para a sua vida. Porque a minha esposa brincou esses dias: já imaginou se você tivesse casado com aquelas menininhas que você via no Instagram, crente? Ela brinca que ela tem ciúmes com um cara lindo como esse também, mas mas eu digo, quando ela falou isso eu pensei: cara, como é verdade. Porque Instagram engana, gente.
Aquilo que é exterior engana, só o Senhor conhece os corações. E hoje eu vejo para essa mulher aqui, grávida desse jeito, me acompanha para tudo que é lado. Hoje, 6 horas da manhã, eu acordei ela, disse, vamos para o Eifó. Ela, eu estou cansada, eu falei, vamos para o Eifó. Ela está disposta a ir comigo até para uma tribo indígena, eu já conversei isso com ela. Porque o Senhor preparou para mim. Então você precisa ouvir o Espírito Santo. Mais do que tudo. E para a gente dar continuidade ao pensamento, entendendo e destruindo essas mentiras do diabo, eu quero te mostrar nas Escrituras como funciona algumas fases desses relacionamentos do propósito do Senhor. Porque a gente tem a fase que a gente chama de solteiro, mas aqui eu chamo de solitude, amém? A fase da solitude, a fase de conhecer, e a fase de noivar e a fase de casar. A primeira fase que eu quero falar com você é a fase da solitude. Se você quiser anotar. Eu entendo que essa fase de estar sozinho, a fase da solitude, deve ser vista pela gente como a fase mais principal no quesito preparação. Você tem que olhar para a sua solteirice, como vocês preferem chamar, como a fase mais importante de preparação. Essa fase é onde a gente precisa se preocupar em aprofundar o nosso relacionamento no Senhor. Porque quando a gente chama fase de solteiro, já fica pesado. Meu Deus, estou solteiro, pesado já. Então eu prefiro chamar, e sempre preferi olhar com essa perspectiva, de que não é uma fase de solteiro, é uma fase de solitude, uma atitude voluntária de estar sozinho. Porque quando eu enxergo essa fase apenas como a fase de solteiro, eu penso que eu estou atrasado, e eu não vivo essa fase de estar sozinho com o propósito que existe nela. Mas quando eu olho para essa fase como uma fase de solitude, aonde eu escolho estar sozinho, para me dedicar ao propósito de conhecer o Senhor, então eu vivo essa fase não com peso, mas com propósito. Porque Paulo ele diz em 1 Coríntios 7,32 que o propósito da vida de solteiro é cuidar das coisas do Senhor e agradar ao Senhor. Ele diz assim, você que está solteiro, cuida das coisas do Senhor, glória a Deus, e em como há de agradar ao Senhor. Então essa fase de estar sozinho é a fase que você tem que aprofundar o seu relacionamento com o Senhor. Então você não pode olhar para essa fase como um peso. E aí, tu encontrou alguém? Só pela misericórdia, estou encalhado. Que isso, irmão? Essa fase é a fase mais importante de preparação. Essa fase de estar solteiro, solteiros que estão aqui, amém? Essa fase de estar solteiro é a fase onde você cuida das coisas do Senhor e em como você vai agradar a Ele. Então essa fase tem propósito. É por isso que eu chamo de solitude, porque eu escolho me preparar, conhecendo o Senhor, cuidando das coisas do Senhor. E algo que o Espírito me traz aqui, eu amo quando Ele faz isso. Paulo lá na frente vai dizer para Timóteo que quem não cuida da sua família não pode cuidar das coisas do Senhor. E aqui ele está dizendo que na sua fase solteira você tem que aprender a cuidar das coisas do Senhor. Então percebe que se você não aprende a cuidar das coisas do Senhor quando é solteiro, você não vai aprender a cuidar da sua família quando você casar e vai desagradar o Senhor. Então enquanto você é solteiro, você tem que entender que você está de forma voluntária conhecendo o Senhor, se apaixonando por Jesus, cuidando das coisas do Senhor, descobrindo como você agrada a Ele para viver essa fase. E a preparação está aqui, em buscar agradar o Senhor. Quando você descobrir como agradar o Senhor, você foi aprovado nessa fase. Então, por favor, em nome de Jesus, nunca mais diga, eu estou encalhado.
Estou solteiro, estou livre, sangue de Jesus tem poder. Nunca mais diga, eu estou encalhado. Diga a partir de hoje, eu estou conhecendo o Senhor e me preparando para a família que Ele vai me entregar. Por favor, não diga mais, eu estou encalhado, Deus se esqueceu de mim. Esqueceu não. Lembre-se, você está conhecendo o Senhor e se preparando para a família que Ele vai te entregar. Pois é conhecendo o Senhor que você vai saber do seu chamado, das suas convicções, da sua identidade em Deus. E de verdade, essas são as coisas mais necessárias que você precisa para quando o Senhor te entregar alguém. Então, em nome de Jesus, você não está encalhado. Não está. Mas não fique confortável porque eu estou dizendo isso, tá bom? Porque você tem uma missão nessa fase solteiro, que é conhecer o Senhor. Então você precisa conhecer o Senhor como nunca. Você está conhecendo o Senhor e se preparando para aquilo que Ele vai te entregar. O pastor Lucas diz uma frase que eu acho incrível. Sabe qual é o solteiro que está pronto para casar? O solteiro bem resolvido. Bem resolvido aonde? Em Deus. Solteiro bom para casar não é aquele que tem casa, carro, muita condição. O solteiro bom para casar é aquele que conhece Jesus de verdade, irmão. A menina solteira que é boa para casar, não é a que sabe fazer tudo em casa não, que ninguém tem a sorte de pegar 100%. A minha esposa eu dei sorte. Às vezes eu tenho que ensinar algumas coisas para ela. A menina certa para casar não é aquela que é 100% submissa não. Porque isso você vai construindo um com o outro. Você vai aprendendo a honrar Jesus nisso dentro do casamento. A menina boa para casar é aquela que chora na presença do Senhor, cara. É aquela que ama Jesus. Cara, é aquela que olha para Jesus e diz, eu estou disposto a ir em qualquer lugar do mundo por você, Jesus. Se ela dizer isso para Jesus, meu amigo, ela está disposta a ir em qualquer lugar do mundo com você também. Se você for um homem que ouve o Senhor. Então, em nome de Jesus, saia daqui entendendo, eu estou numa fase preparatória, eu não posso perder tempo. Eu não posso perder tempo. Eu tenho que conhecer Jesus mais do que eu conheço. Eu preciso. Se vocês soubessem o quanto a gente precisa conhecer Jesus dentro do casamento. Vocês jejuavam um pouco mais, oravam um pouco mais. Né, meu amor? Mas então é sobre isso que eu falei da primeira fase, a fase da solitude, a fase de ser sozinho. Mas então a gente pula para a segunda fase, que é depois do solteiro. Aí você pode estar pensando, é o namoro? Não. É o conhecer. Porque conhecer alguém é o começo da transição de estações. E eu não gosto de chamar essa fase de namoro, porque eu não encontro essa palavra na Bíblia. Namoro, eu não encontrei ainda. Se alguém encontrou, comunica comigo. Mas eu não encontrei. Porque o padrão do mundo, perceba como é. Você conhece uma pessoa, namora com ela para conhecer, para ter intimidade, para ver como é. Depois você decide a partir do namoro se você vai querer casar com aquela pessoa. Então você noiva, aí depois casa. Nisso já foram 10 anos, 7 anos. E aí vai. Mas quando eu olho para a perspectiva bíblica, eu não consigo enxergar o namoro. E calma, não estou dizendo para você que namora dizendo que você está em pecado, não é isso. Entenda. O namoro é simplesmente ter intimidade sem precisar mudar o meu estilo de vida. E na Bíblia não existe isso. Na Bíblia, se eu conheço alguém e desejo ter algo com ela, eu preciso me relacionar com ela, tudo bem, mas eu preciso mudar todo o meu estilo de vida para me preparar para ter uma família com aquela pessoa. Quem lembra de Jacó? Levanta a mão. Ele conheceu Raquel, ele gostou de Raquel, e ele queria namorar Raquel. O que ele fez? Mudou o estilo de vida dele durante 14 anos para poder formar uma família com ela.
Sabe, mas o namoro o que é? Como tem sido os nossos namoros? Eu conheço uma pessoa, me relaciono com ela e vivo a minha vida do mesmo jeito, durante anos, 4, 5, do mesmo jeito. Aí depois de 5 anos, 4 anos, eu começo a me preparar para a família que Deus vai me entregar. Aí eu resolvo mudar um pouquinho. Você sabe qual é a perspectiva bíblica de um namoro santo? De um namoro que agrada ao Senhor? É quando eu conheço uma pessoa, assumo um compromisso com ela, e a partir desse compromisso, a minha cabeça muda. Eu não vou ser mais o mesmo menino, que vive a vida de menino. Tudo bem que não é de um dia para o noite que passa a maturidade, mas se eu sou um menino, começo a namorar, o que eu vou fazer? Cara, eu vou andar com o Fábio. Cara, eu vou mandar mensagem para o Miguel e dizer: Miguel, como que é essa fase do noivado? Mas a gente começa a namorar e quer passar, pronto, vamos jogar bola, vamos viver, não tem nada de jogar bola, mas vamos viver a mesma vida de adolescente. Mas eu quero namorar, eu quero ter essa responsabilidade de namoro. Eu sou maduro para namorar, mas eu não começo a mudar a minha mentalidade. Sabe qual é? O namoro é uma fuga da responsabilidade de quando eu tenho desejo e gosto de alguém. Porque o padrão bíblico é que se você gosta de alguém, a partir do momento que você firma um compromisso com essa pessoa, o seu estilo de vida tem que mudar, declarando que você está se preparando para formar uma família com aquela pessoa. Então, você tem 17 anos, é um adolescente, não sei sua idade, aí você decide namorar. Vai casar com 18? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se você vai começar a namorar, o seu pensamento tem que mudar, as suas atividades têm que mudar. Você tem que andar muito mais com um jovem casado. Se você andava pouco, você tem que andar mais. Você tem que começar a ouvir. Você tem que começar a ter uma roda de amigo diferente. Os seus assuntos têm que ser diferentes agora. Por quê? Porque você acabou de firmar o compromisso com aquela pessoa. E é uma mentira se você firma o compromisso com aquela pessoa e não começa a se preparar para um dia casar com ela. É uma mentira. Você está defraudando essa pessoa. Então, se você namora, escute só, você precisa mudar o seu ciclo de amizades. Não é deixar amigos, mas é começar a incluir pessoas que você sabe que você tem como espelho. Cara, quando eu cheguei em Imperatriz, a coisa que eu mais fazia era mandar mensagem para o Fábio, para a Lid, era sair com eles. E eu digo a verdade para você, se não fosse o Fábio, a Lid, o pastor Lucas, eu não tinha casado da forma que eu casei. Então, se você namora, por favor, entenda isso, a sua mentalidade tem que mudar, porque você acabou de firmar um compromisso, e você está dizendo o que para aquela pessoa? Eu te amo. Se você ama, começa a se preparar para casar com ela um dia, mesmo que seja daqui 5 anos, cara. Entendeu? Você que é homem, menino, sabe como você vai mostrar para sua mulher que você ama, para sua namorada que você ama mesmo? Cara, vai trabalhar. E se você é menina, se você é mulher, se você quer declarar que você ama o seu namorado de verdade, cara, vai aprender de verdade com as mulheres mais velhas como cuida de um lar. Tito diz isso, que as mulheres mais velhas devem ensinar as mulheres mais novas como amarem os seus maridos e cuidar do seu lar. Então, de verdade, eu tenho certeza que se você namora e mandar mensagem para a Lid e dizer: Lid, deixa eu passar um dia com você, como que é a sua vida, deixa eu passar só para mim ver. Eu tenho certeza, né, Lid, que você não vai dizer não? Tenho certeza. Então olha aqui para mim. Com isso eu não estou dizendo que se você está namorando aqui, você está em pecado. Mas eu estou dizendo para você que se você não está mudando o seu estilo de vida, o Senhor não se agrada do seu namoro. Se você assumir um compromisso e vive do mesmo jeito, o Senhor não se agrada do seu namoro. Sabe por quê? Porque o Senhor se agrada daquilo que Ele tem propósito. O Senhor tem deleite naquilo que Ele tem propósito. E se o seu namoro não é uma preparação para a família,
que Deus tem para você, você está apenas curtindo uma intimidade. Pensa comigo, se você tem um chamado pastoral, amém? Você tem um chamado pastoral e você namora. Se você não se prepara para casar, o que você está fazendo? Porque o propósito de Deus pastoral na sua vida só vai se cumprir se você namorar ou se você largar essa pessoa. Porque viver de namoro, o propósito do Senhor não se cumpre. Então se você namora, tem um chamado pastoral, o que você tem que fazer? Se preparar, aprender, ouvir o Senhor. Porque cada ano que demora mais o propósito do Senhor vai se demorando. Eu lembro que uma vez, quando eu vim na conferência Igreja Viva lá em 2022, gente, foi poder de Deus. Eu saí daqui, perdi o voo, de novo, e aí eu passei tantos dias aqui em Imperatriz, o pastor Donato me mandou para várias igrejas, eu fui, milagre para tudo que era lado, pessoas sendo curadas, e eu vivendo aquele mover, muito feliz, porque Deus estava fazendo. Aí eu vou lá na casa de oração, a pastora Fátima pregando, eu esperando receber uma palavra dela, por causa do ministério que eu estava vivendo. Aí ela veio na minha direção, tacou a mão no meu peito e disse assim: seu ministério ainda vai começar. Eu disse assim: meu Deus do céu, tudo que eu estou vivendo e meu ministério ainda vai começar? Eu não entendi aquela palavra, até o dia que eu casei, que o meu ministério começou mesmo, no dia que eu pus a aliança no dedo e formei uma família. Dali para frente, foi só glória. Eu precisava da minha esposa para viver o que Deus tinha para mim. Então se você tem um chamado, tem um propósito pastoral, missional, não sei, entenda, esse propósito só vai se cumprir quando você casar. Se você namora, se você tem alguém, você precisa ter a sua cabeça lá na frente, porque senão o Senhor não se agrada do seu namoro. Mas sabe o que eu percebo? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu lembro de amigos meus, Fábio, que às vezes ele estava namorando, aí eu ia conversar com eles lá em São Paulo, aí eu ia dizer assim, né, Tassi? E aí, vai casar quanto? Sangue de Jesus tem poder. Não dá para pensar em casamento agora não. Não, pelo amor de Deus, falar de casamento agora não, tem tanta coisa para fazer. Amém que tem tanta coisa para fazer. Mas é estranho você estar com alguém e não desejar casar logo com essa pessoa. A demora tem que ser involuntária. Você tem que pensar: meu Deus, eu tenho que casar daqui 2 anos ainda. Oh Jesus, me ajuda. Não estou falando para você casar rápido, eu estou dizendo que a demora do casamento tem que ser forçada, involuntária. Mas o que eu percebo é que as pessoas namoram, se relacionam e não querem nem pensar nisso. Não, o sangue de Jesus tem poder. Entenda, o Senhor tem algo para vocês. O Senhor tem uma família para vocês. E o Senhor tem um propósito para que você viva algo extraordinário. A estéril vai cantar, o órfão vai habitar em família, e aquele que nunca conheceu o que é ter pai e mãe vai poder entregar isso para um filho um dia. E essa é a fase do conhecer. Por isso, dentro de uma perspectiva que agrada ao Senhor, sabe como eu vivo essa fase? Depois que eu saio da fase solteiro, eu conheço alguém, e eu entendo, por ouvir o Espírito Santo, que essa pessoa, o Senhor tem preparado para a minha vida, e que agora eu vou me comprometer com essa pessoa, de que eu mudarei o meu estilo de vida, e me prepararei para casar e ter uma família com essa pessoa que eu conheci. Então sabe o que é a fase do namoro nos nossos dias, para agradar ao Senhor? É conhecer alguém, colocar uma aliança, nem que seja de R$20, se o Senhor aprovou esse relacionamento, no dedo dessa pessoa, olhar para ela e dizer assim: eu não só quero curtir com você, eu vou me preparar financeiramente, emocionalmente e espiritualmente, para daqui a alguns anos eu e você estar diante de um cartório, casando e formando uma família para o Senhor. Isso é um namoro bíblico, isso é um namoro santo diante do Senhor. E você sabe que isso te mantém em santidade, cara?
O que te mantém em santidade é entender o peso do que está por vir. Cristo suportou a cruz pela glória que Ele iria receber. Hebreus 12. Se você não entende o peso da família, você nunca vai entender o peso da renúncia hoje. Para você tanto faz passar dos limites. Para você tanto faz ficar com alguém aqui, outro lá, porque você não entendeu o peso da família que Deus vai te entregar. Por muitas vezes eu e a Ana fomos tentados. E uma vez conversando com o Fábio e a Lídia, eles disseram para a gente: vocês vão entender o peso dessa renúncia lá na frente. E eu vou dizer para você, eu entendo hoje o peso dessa renúncia. Porque o que a gente recebe do Senhor é sobrenatural, cara. É coisa de eu e ela estar aqui, sentado no sofá. Daqui a pouco eu levanto e a presença de Deus vem. Que às vezes ela fala, vai buscar água. Aí eu levanto, vou buscar água. Daqui a pouco a presença do Senhor vem na nossa casa. Eu grudo na parede e começo a chorar. E ela, o que está acontecendo? Eu disse, nada, eu só senti Ele aqui, cara. Eu só senti Ele aqui. Teve vezes da gente deitar na cama e daqui a pouco um arrepio, o ouvido ficou surdo. E eu falei, o que é isso? Ela disse, eu já ouvi do cantarino que quando o anjo aparece, a gente fica com o ouvido zoom. Eu falei, cara, e realmente tem algo aqui, cara. Que a presença do Senhor está na família, cara. E essa fase de vocês, a renúncia de vocês, vai determinar o nível de experiências que vocês vão ter. O nível de entrega de vocês hoje vai ser o nível do que Cristo vai confiar para vocês. E essa é a fase do conhecer. Só que, peraí, Deus estabeleceu um jeito dessa fase acontecer. Um jeito de você conhecer uma pessoa, sabia? Por isso, meninas que estão aqui, mulheres que estão aqui, amém? Escute isso daqui, anota aí. O papel de encontrar a mulher virtuosa é do homem, viu? O papel de encontrar a mulher virtuosa é do homem. Mulher virtuosa, quem a encontrará? E os homens que estão aqui, é por isso que você precisa ter atitude, amém? Louvado seja Deus. Só que tem um detalhe, mulheres que estão aqui. Vocês vão ser encontradas, diga amém. Só que vocês desejam ser encontradas por um homem que busca o coração de Jesus, não é? Vocês desejam ser encontradas por um homem que busca o coração de Jesus, não é? Por isso, sabe qual é o seu papel? Se esconder dentro do coração de Jesus. Porque o homem que busca o coração de Jesus, ele vai te encontrar lá dentro. Então, se você deseja, esse é o seu papel nessa fase, se esconder dentro do coração de Jesus. Porque o homem que buscar o coração de Jesus, ele vai te encontrar. Só que agora os homens que estão aqui, o seu papel é encontrar a mulher virtuosa dentro do coração de Jesus. Mas para isso você precisa conhecer Jesus ao ponto de amar como Ele amou. Pois essa foi a ordem dele. Então antes de sair procurando alguém, os meninos que estão aqui, analisa se você conhece Jesus ao ponto de amar como Ele amou. Porque se você amar como Ele amou, você vai ficar doido pelo coração dele. E na hora que você estiver doido pelo coração dele, você vai encontrar alguém que se escondeu lá dentro. E aí pode pôr o diabo para correr, porque mais uma família está sendo formada para o Senhor. Os meninos que estão aqui, os homens, escute, ouça Jesus sobre quais os passos que você precisa dar nessa fase. Já faça o seu papel. Esse negócio de ficar conversando, e aí, quanto tempo a gente vai orar? O que a gente vai fazer agora? Não, você é o homem, cara. Ouve o Senhor e chega para a menina que você está querendo namorar e diga assim, olha, o Senhor me falou que a gente vai orar 3 meses. Você tem que começar a exercer o seu papel desde cedo, cara. Então ouça o Senhor e direciona o relacionamento. Não fique enrolando. Ouça o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer? Como o Senhor quer que aconteça? O Senhor quer que a gente ore? Quer que a gente fale com os pais primeiro? O que o Senhor quer que aconteça? E o Senhor vai falar com você. Então você chega e faz o seu papel. E diz assim, olha, o Senhor me falou isso, isso e isso. E nós vamos obedecer o que o Senhor está falando. Porque esse é o seu papel. Então se você está aqui, quer namorar, aprenda a ouvir o Senhor. Porque Ele vai te mostrar como isso deve acontecer.
Louvado seja Deus. É tão bom falar de família, sabe por quê? Sabe por que Deus se importa tanto com família? Mateus, Letícia, Tássio, Isaías que está fugindo. Sabe por que Deus ama tanto falar de família, de casamento? Porque o casamento é a maior representação do relacionamento que ele tem com a sua esposa. Por que ele se importa tanto com o casamento? Porque a única coisa que representa o relacionamento dele, o amor dele com a sua esposa, noiva, é a instituição chamada família, casamento. E é por isso que ele estabeleceu algumas regras, você sabia disso? Que as regras do Senhor para o namoro, para a sua vida conjugal, para a sua vida agora de desejo, de hormônios, as regras até do casamento, do noivado, elas são para que o seu casamento, o seu relacionamento se pareça mais com o dele. Por exemplo, virgindade. A maioria de nós pensamos que guardar a virgindade é apenas fugir do pecado, é apenas não estabelecer um limite. Só que deixa eu dizer para você, a virgindade foi a forma que o Senhor escolheu para que você se parecesse mais com o relacionamento dele. Deus só teve uma esposa, Deus só teve uma noiva, só uma. E a virgindade não é apenas um limite que você não pode ultrapassar. A virgindade é algo que o Senhor guardou para você viver dentro do casamento. A virgindade é a prova de que você está querendo que o seu casamento seja santo, que a sua família seja santa. Então quando você estiver tentado na sua carne e pensar que a virgindade é apenas um limite que você não pode passar, lembra, a virgindade foi uma forma que o Senhor escolheu para que o seu casamento um dia seja parecido com o dele. Então não tem apenas a ver com guardar a virgindade, tem a ver com Jesus ser digno da sua vida sexual. Sei que é difícil falar isso, mas eu preciso falar para você isso. Entenda, o Senhor é digno disso, amém? Outro ponto, fidelidade. Por que o Senhor manda a gente ser fiel? Porque Ele é fiel, Ele nunca traiu. Então todas as regras básicas de um relacionamento têm a ver com o casamento dele, para a gente se parecer mais e mais com o casamento dele. E é por isso que é importante falar sobre isso para vocês, porque vocês estão na fase mais importante da vida de vocês. Todos que vocês estão aqui, daqui 5 anos, todos vocês vão estar casados, com filhos, com uma família servindo o Senhor. E se você não entender hoje que você precisa se posicionar por isso, vai ser difícil. Pedro, eu entendi tudo que você falou, que família é importante, que a fase da preparação é importante, mas mesmo assim eu tenho medo de não acontecer comigo. Eu tenho medo de eu errar nas escolhas. Pedro, Deus escolhe pessoas para a gente casar? Ô, pergunta difícil. Eu não posso te responder que sim, porque senão eu estaria transformando uma experiência em doutrina. E eu não posso fazer isso. Mas eu tenho alguns pontos. Se você discorrer a Bíblia, todos os homens que pararam para ouvir o Senhor a respeito da esposa com qual eles deveriam casar, foram bem-sucedidos na sua família. E todos os homens que escolheram, independente de Deus, erraram nas suas escolhas. Deus escolhe qual ministério você vai exercer, amém? Deus escolhe como vai ser a sua vida, amém? E por que Ele não se envolveria naquilo que é mais importante na sua vida? Você pode discordar de mim e dizer assim, mas eu tenho livre-arbítrio. Então eu te faço um convite. Entrega o teu livre direito de escolha. Aproveita que você tem ele e entrega para Jesus. Diga para ele, Jesus, eu não vou saber escolher como o Senhor. Eu fiz isso. Todo mundo no meu pé. Jesus não escolhe pessoas. Eu disse, você tem um livre-arbítrio. Eu falei, amém. Um dia eu peguei o meu quarto, ajoelhei e disse, Jesus, já que eu tenho um livre-arbítrio, já que está todo mundo dizendo para mim que eu tenho
direito de escolha, eu vou exercer ele agora. Com o meu direito de escolha, eu te peço, prepara a minha esposa, porque eu não vou saber escolher sozinho. Então pega esse seu livre direito de escolha e passa para Jesus. Deixa Ele trabalhar por você, porque vai acontecer. Escute, eu quero encerrar essa mensagem com um ato aqui, te contando um pouquinho da minha história para a gente encerrar. Como eu te disse, manda aí, José, manda aí. Sim. É bonito, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então olha aqui para mim, para a gente poder encerrar essa mensagem. Hoje eu participei de uma mensagem com o pastor Lucas lá no IFOL. Não posso falar o tema para vocês, que vocês vão fazer IFOL, amém? Mas essa mensagem encerrou com um ato dele que me marcou mais uma vez, que é o ato de renúncia, de entregar para Jesus todas as áreas da nossa vida. E sabe qual é o meu testemunho com essa mulher aqui? Eu entreguei para Jesus essa área da minha vida. Quando ele falou comigo a primeira vez que eu contei para vocês aqui de que ele me daria uma esposa, sabe qual foi a minha atitude? Eu entrei para o quarto e disse assim: Jesus, pois bem, se o Senhor vai me dar uma esposa, eu me consagro ao Senhor. Eu só beijo a minha esposa e só namoro a minha esposa. Ela vai ser a minha primeira namorada e única. E foi difícil, mas eu renunciei a essa área da minha vida para Jesus e Ele trabalhou por mim. Eu lembro que eu estava quase desistindo dessa ideia de que Deus iria trabalhar por mim. Estava quase desistindo. Até que um dia eu fui para Jocum, São Paulo para Jocum, Jocum para Imperatriz. Fui lá no Cidade Nova ministrar. Aí eu vou descer aqui só para contar para vocês como foi. Licença aqui. Tô lá eu ministrando. Já tinha acontecido, cara, meu Deus, já tinha acontecido umas 20 pessoas curadas naquele dia. Cura para tudo que era lado. E eu perguntei: vamos orar pelas pessoas que têm problema de coluna agora? Coloquei umas cadeiras assim na frente. E falei: quem tem alguma dor, vem aqui na frente que a gente vai orar. E aí veio todo mundo. E a minha esposa veio. E eu estava só direcionando. Aí tinha uma mulher da equipe vindo orando pelaquela ponta, e a outra estava vindo orando aqui, e eu estava vindo orando aqui por essa ponta. E eu queria pelo menos saber o nome dela. Só que aí eu olhei e vi que a pessoa que estava orando de lá, ela ia chegar primeiro do que eu. Aí eu falei: rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu chamei outra pessoa da equipe e falei: vem cá, ajuda aqui, ora aqui que eu vou adiantando. Eu fui direto nela. Aí eu cheguei e falei assim: tudo bem? Oi, tudo bem? Qual é a tua dor? Dor de cabeça. Falei: qual é o teu nome? Ela: Ana. Tu é da igreja aqui, Casa de Oração? Sou. Que eu pensei comigo, se eu descobrir o nome e de onde ela é, eu pesquiso no Instagram. Não é? Então, estou falando isso para os meninos que estão aqui. Amém? Pois eu orei por ela aquele dia. Nem foi curada porque eu não consegui orar de jeito certo. Só estava. Mas chegando em casa eu fui no Instagram da igreja. E eu dei a sorte de ser uma das novas alianças com mais seguidor. Aí eu comecei lá: Ana. Gente, Ana. Até que eu achei. Aí eu cliquei e falei: vou seguir, Tasso. Aí eu lembrei: amanhã eu ministro na igreja dela. O que ela vai falar de mim? Ó, o menino já me seguiu lá. Aí eu nem segui. Atacante, nem segui. Me guardei.
No outro dia a igreja postou uma foto minha, ela me seguiu. Eu falei, eita, glória a Deus. Não conversamos nesse dia. Fomos conversar 4 dias antes do meu aniversário. Depois eu conto mais. E a gente começou a conversar. Começamos a conversar. Voltei para São Paulo. Primeiro que a gente marcou para sair para tomar alguma coisa. Eu fiquei com medo porque estava com a equipe da Jocum, não deu certo. Ela ficou com raiva de mim. Voltei para São Paulo, continuamos conversando. Até que intensificou o negócio. E aí a gente começou a conversar mais sério e fomos orar. O Senhor falou lá em São Paulo para mim, tem o tempo e o modo certo de acontecer. E para ela aqui em Imperatriz a mesma coisa. E na nossa infinita imaturidade a gente parou de se falar e ficamos com raiva um do outro. Porque pensamos que era livramento de Deus. Sendo que Deus só falou que era um tempo. Eu venho para a Igreja Viva ministrar. Nesse intervalo, sem conversar, ela tem um sonho de que uma porta de uma igreja se abria. E eu chegava e dizia para ela, eu te vejo no noivado. Nesse momento, o pastor Lucas me liga e diz, vem ministrar na conferência, a porta da igreja se abrindo. Eu ia passar 3 dias aqui. No sábado, que eu ia embora na segunda, o pastor Nonato olhou para mim e disse assim, meu filho, deixa eu orar por você. Porque Deus está te dando sabedoria para escolher sua esposa e ela é de Imperatriz. Aí eu pensei, rapaz, só tenho amanhã Imperatriz. Então, como vai ser? Eu vou sair caçando? Quando eu estou indo embora, ônibus cancelado, voo cancelado, fiquei mais 14 dias aqui. A única coisa que eu fiz nesses 14 dias foi reencontrar ela e firmar um compromisso com ela. Quando eu firmei um compromisso com ela, pus um anel no dedo dela, eu falei para ela, eu te vejo no noivado. Sabe quando a gente foi se ver de novo? 3 meses depois do nosso noivado lá em São Paulo. Quando a gente foi, então eu voltei para a Imperatriz, que aí começa a minha história Imperatriz. Vamos casar? Vamos! Que dia? Gente, a gente orou, decidiu com o pastor, nada dava certo. Um dia eu tenho uma impressão tão grande que Deus queria que eu casasse no dia 5 de agosto. Eu falei para ela, cara, dá tudo certo, data certa, agenda certa, pastor está liberado, chácara está liberada. Mas que dia que cai dia 5 de agosto? No momento que a gente abre o celular, cara, na agenda do celular, que ela clica no celular, está lá, dia 5 de agosto, casamento, cara. Ninguém anotou aquilo. Não tinha um casamento naquele dia para a gente ir. Não tinha casamento de ninguém aqui em Imperatriz. Mas alguém colocou naquela data casamento. E no dia 5 de agosto a gente casou, completando 9 meses de gestação. E hoje a gente está vivendo tudo que o Senhor tem para a gente. Sabe por que eu estou contando isso para você? Porque eu era o cara que ouvia essas histórias e dizia, isso daí não vai acontecer comigo não. Eu assistia vídeo do Luca Martini. Ixi, rapaz, isso daí não vai acontecer comigo não. Mas hoje eu estou aqui para contar para você que se você renunciar e entregar essa área para Jesus hoje, Ele vai fazer acontecer na sua vida. É por isso que eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar.